Olá, ouvintes! Dando início a mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou a Luísa Souza. Eu sou a Ingrid Franer. E eu sou o Cauê Malpig. Hoje, né, Cauê, a gente trouxe um episódio, o primeiro meu com a Ingrid. Verdade. Mas no tema da nefrologia, que é sobre a reposição de potássio. Exatamente, Lu. A gente tem já um episódio, né, o 125, que foi um caso clínico de hipocalemia, né? Lá a gente falou bem da investigação e hoje a gente vai conversar sobre os poréns da reposição. Que a gente ficou devendo, né? Eu lembro até que um ouvinte já cobrou a gente esse episódio. Boa. E não é tão simples quanto parece, né? Então, antes de começar o episódio, queria falar da nossa parceria com o pessoal da Medicoff, tá? Quem assinar o extensivo deles ganha também meses do Guia TDC. Assinando extensivo Elite, você ganha 12 meses do guia. Assinando extensivo regular, ganha 6 meses. Lembrando que o Medicoff é direcionado para extensivos para R+, de clínica médica, e tem extensivo também para R1. Na plataforma deles, vocês têm todos os tipos de métodos de aprendizado, desde questão, flashcards, como aula direcionada para poupar seu tempo e aproveitar o máximo que você conseguir para as provas de R+, e de R1. Então corre lá no link aqui da descrição e aproveite o extensivo da Medicoff junto com o Guia TDC. Cauê, e como que a gente vai estruturar esse episódio? Então vamos lá, Ingrid. Nesse episódio a gente dividiu em 5 partes, tá? A primeira parte vai ser sobre a gravidade da hipocalemia e os riscos que ela traz. Beleza, tanto a longo quanto a curto prazo, né? Isso. Segunda parte vai ser sobre metas de reposição, tanto um paciente cardiopata quanto não cardiopata. A terceira vai ser sobre reposição endovenosa do potássio. Onde tem muita dúvida. Com certeza. Reposição enteral. Beleza. Então, vários contextos a gente vai abordar aqui. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso dos diuréticos poupadores de potássio e a hipocalemia induzida pela furosemida, tá? As particularidades. Isso. Beleza. Então, começando com gravidade e risco. A gente vai dividir aqui em agudo e crônico, né? Isso, então primeiro, né, definindo hipocalemia, vai ser sempre quando a gente tem potássios aí abaixo dos níveis de 3,5, né? Ok. A gente vai definir conforme a faixa do potássio, então de 3,5 a 3 vai ser uma hipocalemia leve, de 2,9 a 2,5 vai ser uma hipocalemia moderada e menor que 2,5 vai ser uma hipocalemia grave, né? Ok, isso vai ajudar a gente a definir tratamento também, né? Exatamente, então a gente vai usar essa estratificação para o resto do episódio, tá? Lembrando aqui que também talvez esses níveis se correlacionem um pouquinho com sintomas, né? Quando eu tenho uma hipocalemia leve, então de 3 a 3,5, geralmente eu não vou ter muitos sintomas associados. Quando é uma hipocalemia moderada, meu paciente já vai começar a evoluir com fraqueza, às vezes ele pode ter alterações gastrointestinais como constipação, ilho paralítico. E aqui já começa a aumentar um pouco mais as frequências de arritmias, que talvez seja realmente o mais temido aí para os pacientes que têm hipocalemia, né? E quando uma hipocalemia grave, então menor que 2,5, aqui os nossos principais medos continuam sendo arritmia, sem dúvida alguma. A incidência já aumenta bastante. E também começa a aumentar o risco de rabdomiólise, que é uma das principais consequências da hipocalemia grave também, tá? Acho que essa redução do fluxo sanguíneo que acontece com a hipocalemia é um dos geradores dessa rabdomiólise. E aí a gente lembra que, assim, o potássio, ele é um íon relacionado à estabilidade muscular. Então, por isso que esses sinais e sintomas cardiovasculares e musculares são tão importantes no paciente. Isso aí, Lu. E aí, sem dúvida alguma, acho que a principal coisa que a gente tem medo, e talvez até um pouco mais frequente do que a rabdomiólise, né, é as arritmias, né? Acho que vale a gente ressaltar um pouco aqui que as evidências que a gente tem de arritmia no paciente com hipocalemia são principalmente nos pacientes cardiopatas agudos, tá? Em quem que eu digo aqui principalmente? Então é o paciente pós-infarto, é o paciente pós-cirurgia cardíaca, ou é aqueles pacientes com insuficiência cardíaca que internam, tem uma insuficiência cardíaca descompensada, que usam muito diurético de forma aguda, ou que realmente continuam usando muito diurético por uma forma mais crônica, tá? Dados observacionais que a gente tem, sem dúvida alguma, correlaciona mais arritmia e hipocalemia nesses pacientes. Beleza, a gente estava até comentando aqui, antes de começar o episódio, que a maioria dos estudos de hipocalemia são em pacientes cardiopatas, né? Justamente por conta dessa gravidade da apresentação. É isso mesmo, Ingrid. Então, nesses pacientes, sem dúvida alguma, né, a gente vai ter que olhar com um pouquinho mais de carinho para a hipocalemia dele e talvez seja até um pouco mais agressivo na reposição, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Pacientes que não se encaixam muito bem nesses grupos, talvez a gente pode ser um pouco mais maleável, principalmente quando a gente não tem hipokalemias graves com um nível menor de 2,5.
O outro ponto que eu quero falar também é que pacientes já com insuficiência cardíaca que usam muito diurético também tem um outro risco, que é o uso da digoxina, né? A gente tem que lembrar que a hipocalemia, mesmo que hipocalemia leve, aumenta o risco de toxicidade e, por consequente, acaba aumentando o risco de arritmia também. Então, esses são os pacientes que a gente vai ter que tomar mais cuidado durante a internação. Com a temida intoxicação digitálica, né? Essa associação, né, como a Ingrid falou, da hipocalemia com os pacientes cardiopatas, ela está em estudos da cardiologia com um grande N de até 20 mil pacientes, em que potássios abaixo de 3,5 aumentaram o risco de morte em até 3 vezes, comparando com pacientes com a calemia normal, entre 4,2 e 4,4. Então, por isso que é tão importante a correção e a atenção para esses pacientes. Com certeza, Lu. Isso aqui, né, a gente está falando mais do contexto agudo, né, dos pacientes hospitalizados, onde a hipocalemia é um distúrbio eletrolíticos mais frequente. Mas, Lu, tem aqueles pacientes que ficam com o potássio baixo de uma forma crônica, né? E em acompanhamento ambulatorial eles acabam mantendo essa hipocalemia. Quais seriam os riscos aqui? Então, nesses pacientes, o foco principal já vai ser o rim, porque quer queira, quer não, essa hipocalemia crônica vai gerar adaptações renais, como, por exemplo, acidose intracelular, aumento na reabsorção de bicarbonato e até mesmo uma condição que é chamada de nefropatia hipocalêmica, que é uma descrição de alterações com vacúolos nos túbulos renais, em que esses pacientes com hipocalemia crônica vão ter uma doença túbulo-intersticial crônica, com alteração também no túbulo interstício em relação ao hormônio antidiurético. Então, existe a associação da hipocalemia crônica com um diabetes insípidos nefrogênico, por causa de uma redução da ação do ADH com alterações das acoporinas. Que aqui, falando de diabetes insípidos, né, Lu, acaba sendo nossos pacientes que acabam fazendo muita poliúria no contexto ambulatorial e acabam evoluindo com polidipsia também. Exatamente. E a outra alteração que cronicamente a hipocalemia pode gerar, como a gente tinha falado, é essa questão da rabdomiólise, né? Porque o potássio, ele vai alterar o fluxo sanguíneo, reduzindo a contração dos capilares e causando uma rabdomiólise nesses pacientes com subsequente fraqueza muscular. E outra coisa, né, Lu, é que a hipocalemia crônica também vem sendo associada a risco cardiovascular, né? A gente tem alguns estudos aí que foi comparado até substituto de sal, né? Então a gente coloca sal com potássio, sal sódico mesmo, né? E a gente vê que esses pacientes, eles acabam tendo cronicamente um desfecho cardiovascular melhor, principalmente em termos de AVC e redução da pressão, né? Talvez a gente acompanhar pacientes de risco de hipocalemia, então principalmente nossos pacientes com insuficiência cardíaca em uso crônico de diurético, fazendo um acompanhamento para manter os níveis de potássio normal, pode evitar esses dois desfechos, né? Então fica aí também o porém do risco cardiovascular para esses pacientes que, em grande maioria, no nível ambulatorial, já vão ser pacientes de risco cardiovascular por causa de insuficiência cardíaca ou às vezes até pós-infarto, né? Beleza, pessoal, acho que vocês me convenceram os ouvintes de que hipocalemia é algo grave, importante, tanto no contexto agudo quanto no crônico. E aí, como que a gente vai, então, resolver esse problema? Fazer a reposição? Acho que antes mesmo da gente entrar na reposição em si, é importante a gente pontuar as metas dessa reposição, né? E aí lembrar que o potássio, ele é um íon predominantemente intracelular. A concentração do potássio no extracelular, ela é uma concentração mais baixa. E se eu tenho uma hipocalemia evidenciada, é porque o meu déficit corporal total de potássio já é bem mais significativo. Faz sentido, né, Lu? Se eu não estou conseguindo nem deslocar esse estoque que eu tenho intracelular e o meu potássio sérico já está caindo, é porque a coisa está feia, né? Exatamente, Cauê. E aí, existem estimativas, claro, e uma delas é que, assim, por exemplo, se eu tenho um potássio que caiu de 4 para 3, essa redução de 1 mEq corresponde a um déficit corporal total de 100 a 200 MECs, certo? Já esse declínio, ele é exponencial. Se essa diminuição é de 3 para 2 MECs por litro, eu já vou ter um déficit maior ainda, de 400 a 600 do pool corporal total. Exato, Lu. Por isso que a gente vê uma literatura tão diferente entre elas, né? Porque assim, é muito difícil estimar e quanto mais cai o meu nível sérico, mais ainda vai cair os meus estoques, né? Isso mesmo. Então, a ideia que a literatura traz às vezes é queda de um ponto abaixo de 4, cai por volta aí de 100 a 200 MECs. Mas abaixo de 3, talvez isso seja ainda mais, né? E eu acho que vale ressaltar, né, que a gente fica falando esses valores, mas existe uma recomendação de você errar para menos é melhor do que você errar para mais, né? Já por toda essa dificuldade de estimar o pool, fazer essa reposição não vai ser tão simples ou linear, né? Fisiologicamente tem um sentido, mas na prática tem outro. Então acho que a ideia é também, se for para entrar nesse intervalo, tentar buscar aí a margem inferior.
Ingrid, e aqui eu acho que já vale a pena a gente diferenciar um pouquinho do tratamento do agudo e do tratamento crônico, vamos dizer assim, né? Tá. Então, no agudo, normalmente, nos pacientes hospitalizados, a gente vai ter aquela meta inicial de repor o potássio até 3,5, 4, a depender do paciente, né? A depender dos riscos dele, mas essa estimativa de estoque se torna importante para a gente continuar a reposição, e aqui, lógico, principalmente nos pacientes que ainda têm perdas continuadas, para a gente estimar em quanto tempo que a gente vai fazer essa reposição ao longo dos dias. Perfeito, não Tá? vai dar para repor tudo de uma vez, né? Exatamente. Mas uma meta que fica importante aqui é o potássio sérico, então, né? A gente sempre fica na dúvida, atingir 3,5 eu tô satisfeito ou tenho que atingir 4? Como que eu vou fazer isso? Aqui o que importa é diferenciar se o paciente é cardiopata agudo, então aqueles pacientes que a gente falou no início, pós-infarto, pós-cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca em uso de diurético, ou os pacientes de menores riscos para arritmias. Realmente, a gente tem evidência que talvez atingir aí metas de até 4, algumas referências colocam até 4,5 nos pacientes cardiopatas agudos, realmente reduz o risco do paciente fazer arritmia durante a internação. Então, essa meta de 4, que a gente ouve muitos cardiologistas falarem, é realmente verdade por esse quesito. Então, a gente vai tentar atingir 4. Nos não cardiopatas, os pacientes que a gente não precisa ser muito agressivo, uma meta de 3,5 parece ser satisfatória. Esses pacientes, eles têm baixíssimo risco de ter efeito colateral, mesmo com uma meta que gira em torno de 3,5, tá? Número balístico aí do 4 dos cardiologistas. Exatamente. Exato, acho que essa vale só um pequeno lembrete, né, nos pacientes cardiopatas, novamente, tomar cuidado com aqueles que estão no pré-operatório, né, justamente manter essa meta para evitar arritmias aí durante o procedimento. Ótimo. E aqui, finalizando a parte de meta de reposição, tá? Sempre vale a pena, então, lá no episódio de investigação a gente falou bastante sobre isso, ver o porquê que o paciente está hipocalêmico e tentar reverter a causa, né? Outro cuidado que a gente tem que ter é ver medicações dos pacientes, o que eles estão usando que pode estar perpetuando esse potássio, né? Então aqui entra principalmente os diuréticos, e a gente vai falar um pouquinho mais depois na quinta alíquota, e entra também o IBP, né? Então, o inibidor de bomba de próton. Por que o IBP aqui é interessante? Porque muitas vezes os pacientes usam IBP inadequadamente durante a hospitalização, então vale sempre a pena reavaliar se a gente pode tirar ou não. E o IBP na hospitalização está associado com magnésio baixo, então hipomagnesemia. E todo paciente com hipocalemia tem que ter um magnésio avaliado, porque hipomagnesemia pode sustentar essa hipocalemia. Se o paciente tiver hipocalemia leve, às vezes só da gente corrigir esse magnésio, o potássio já vai subir também, e a gente não precisa fazer muito mais outras coisas para repor esse potássio. Então o magnésio tem que vir junto com a avaliação do potássio baixo, tá? Eles andam muito juntos, né? E esse fato de reavaliar a prescrição médica é um dos principais quando a gente fala de distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente com esse foco nas medicações. Beleza, então a gente não tá focando aqui propriamente nas causas de hipocalemia, né? Porque já tem até o episódio 125, mas vale sempre a pena, então, pedir eletrólitos, né? Pra gente ver se tem algum distúrbio associado e ácido base, porque isso também vai interferir, né? Em relação ao potássio, a gente vai ver mais pra frente. Exato. Agora que a gente estabeleceu bem as metas de reposição, vamos falar especificamente sobre como fazê-las, né, Cauê? Então, Lu, quando a gente vai atacar a reposição, né, a gente tem que lembrar que, via de regra, a via preferencial vai ser a enteral, tá? Então, via oral, sonda enteral, por aí vai. Mas tem algumas situações, realmente, que a gente vai fazer via endovenosa. Quais são essas situações? Então, primeiro, potássios muito baixos. A literatura coloca aqui menor do que 3, mas principalmente menor do que 2,5, mesmo que assintomático. Se tiver algum sintoma grave, então principalmente rabdomiólise ou algum sinal de arritmia ou alteração eletrocardiográfica, né? Que aqui a gente vai ter achatamento de onda T, presença de onda U. Ou se o paciente estiver com intolerância às formulações de potássio via oral, o que não é incomum, né? Era isso que eu ia falar, porque os relatos é que essas formulações não são muito palatáveis. Então, isso é uma coisa importante a considerar para o nosso paciente. Com certeza. E aí, começando com a reposição endovenosa, Lu, a gente tem aquela diferenciação em 2 blocos, né? Isso. Então, o primeiro bloco aqui é a velocidade de infusão e o segundo bloco é a concentração da solução que a gente vai fazer, né? Então, assim, a recomendação é que a minha solução, ela deve ter uma concentração de 20 a 60 mg por litro. E a diluição é mais recomendada ser realizada com solução salina, o soro fisiológico 0,9% famoso, do que uma solução com soro glicosado, porque a própria glicose, ela estimula a liberação de insulina e pode perpetuar a hipocalemia. Faz o shift intracelular, né, Lu? Exatamente. Quando eu estou falando de uma veia periférica, é recomendado não ultrapassar 40 mg por litro, tá? Já numa veia central, eu posso fazer uma concentração de 60 mg por litro. E essa reposição, o ideal é que eu faça numa bomba de infusão contínua para evitar a rápida infusão do potássio. Porque aí já vai para o outro tópico, que é a velocidade, né? Então, a taxa de reposição, ela é orientada a ser entre 10 e 20 mEq por hora.
tá? Tá. Justamente para evitar que esse meu paciente ele tenha arritmias. E lembrando aqui o ouvinte, né, que no potássio, né, milimol é a mesma coisa que MEC, né, aqui. Sendo que ele é um íon monovalente, então tá tudo certo, mesma coisa. Boa, Ingrid. Exato. Então fica aí sugestão de literatura, né? Então de veia periférica a concentração ser aí entre 20 e 40 mEq por litro. Na veia central, então de 20 até 60 mEq por litro. Velocidade de difusão não ultrapassar 20 mEq por hora, né? Acho que aqui a gente só tem que tomar um cuidado. Alguns ouvintes vão ver que isso pode dar muito volume para o paciente. E pessoas, às vezes, que trabalham em sala de emergência ou em UTI que tem pacientes congestos, vão ver que talvez fazer esse volume pode ser um pouco danoso para o paciente que já está congesto, né? Na literatura, a gente até tem dados de segurança de soluções mais concentradas, mas isso é exceção de fazer para esses pacientes que não podem aceitar muito volume. Não deve ser regra. Tem estudos aí que falam que até 20 mEq em 100 ml, ou às vezes até um pouco maior, foram infundidos em pacientes que não podiam fazer muito volume, sem grandes eventos adversos. Então fica só esse porém no paciente que já está muito congesto, que não tolera muito volume, mas de novo, é a exceção, não deve ser a regra, né? Mas então a gente falou muito de como fazer aqui, né, Lu? Mas a gente não falou de qual formulação fazer, né? O que a gente tem disponível? Boa, Cauê. Então, assim, a gente tem o mais famoso, que é o cloreto de potássio a 19,1%. E aí é importante o ouvinte ele aprender um pouco quanto que tem de MEC em cada solução. Então, para cada 10 ml do KCl 19,1%, eu tenho 25 MEC de potássio. Certo? Certo. Okay. A outra apresentação é o cloreto de potássio a 10%, que 10 ml tem 13 megs, tá? E em certas situações, como pacientes que precisam de reposição de fósforo e de potássio junto, eu posso utilizar uma ampola, que é a de fosfato de potássio, em que cada 10 ml eu tenho 20 megs de potássio. Tá, então só tomar cuidado com a solução que você está utilizando, porque muda bastante o MEC entre elas, né? Então a primeira tem 25, a outra tem 13 e a outra tem 20 MECs. Então tem que fazer o cálculo na hora de prescrever também, dependendo da solução que você está utilizando. E a última coisa aqui, né, Lu, é quando que esses pacientes têm que ser monitorizados, né? Porque a gente sabe que esses pacientes, durante a infusão, também têm riscos de fazer arritmia, né? Então, quem são os pacientes que têm que estar aí, por exemplo, numa semi-intensiva ou numa UTI com o monitor ligado? Justamente aqueles pacientes, Cauê, que você ressaltou de terem maior risco dessas arritmias. Então, os pacientes com hipocalemia grave, tá? Principalmente o potássio abaixo de 2,5. Tá. Os pacientes que estão nessa fase aguda de cardiopatias, que o Cauê pontuou lá no início. Justo. E quando eu preciso fazer com a velocidade de infusão acima do 10 mEq por hora. Então, esses 3 tópicos são os principais para eu monitorizar esse paciente. Fechou, Lu. Então, acho que a gente falou bem aqui da reposição endovenosa, né? Então, que realmente fica mais no contexto daqueles 3 pacientes que a gente falou. Então, o paciente com hipocalemia grave, ou sintomático, ou que não está tolerando a enteral. Mas eu acho que aqui, via de regra, como a gente falou no início, os pacientes que toleram via oral e não tem nenhuma dessas outras coisas para fazer reposição endovenosa, vai ser potássio pela boca ou vai ser potássio pela sonda. O que a gente tem disponível para fazer essa reposição, Ingrid? A gente tem basicamente 3 formulações disponíveis, né? Temos o cloreto de potássio, o fosfato de potássio ou o bicarbonato de potássio, e aqui também os precursores, né, citrato e gluconato entram também. Aí no Brasil, Ingrid, quais que a gente tem desses? No Brasil é basicamente, né, o cloreto de potássio, que é o mais famoso, mais disponível, e nós temos principalmente o gluconato e o citrato de potássio, tá? O fosfato de potássio, ele só tá na solução injetável, né, como a Lu comentou, e o bicarbonato de potássio é bem difícil de encontrar. Tá bom. Então, falando, Cauê, de algumas particularidades, né? Quando que eu vou escolher um cloreto de potássio ou então um citrato de potássio? Basicamente, o cloreto, né, eu vou dar preferência para situações em que o paciente tem alcalose metabólica associada, né, ao cloreto baixo, né? E aqui situações como êmese, diurético ou até mesmo drenagem, né, de conteúdo gástrico entram nessa jogada. Ótimo. Boa. Eu tenho 2 apresentações principais, ou em líquido, né, xarope, ou em comprimido. A do xarope, né, o paciente é aí que entra, né, o gosto mais característico do cloreto de potássio, não muito bem tolerado. Porém, ele tem uma vantagem, né, ele acaba não se acumulando no trato gastrointestinal e o risco de erosão, úlcera, reduz muito. Certo. Esse risco no comprimido, né, seja ele de liberação prolongada ou não, ele existe, né? É um risco baixo que a literatura traz, mas, enfim, em relação ao xarope, ele acontece. E aqui eu também tenho que ter cuidado de ver qual que é a formulação específica para
identificar a quantidade de mEq dessa formulação. Então, por exemplo, né, o cloreto de potássio xarope a 6%, em 10 ml eu tenho 8 mEq de potássio. Beleza. Já o cloreto de potássio solução a 10%, eu tenho 13 mEq em 10 ml. Mas lembrando que alguns serviços, eles formulam apresentações diferentes. Então, eu já vi um serviço em que a própria ampola é transformada no KCl xarope e a cada 10 ml eu vou ter 25 mEq de potássio. Então, esse é um ponto importante para o nosso ouvinte. Perfeito. E a gente já vê até em alguns hospitais que não fazem essa formulação e não tem o xarope, até fazendo a ampola junto com o suco, né? Que fazem a ampola de cloreto de potássio, que tem 25 mEq, né? Mas não foi uma preparação feita para isso especificamente. Cada um dá o seu jeito, né? Dito isso, Ingrid, que cada formulação aí tem seus mEqs diferentes, então a gente tem que checar quanto que a gente vai fazer de mEqs de potássio via oral para o paciente ao longo do dia. Beleza, Cauê. Então, daquele estoque, né, que a gente estimou, a gente vai tentar repor isso num tempo mais prolongado, de dias a semanas, né? Que seria a melhor forma de fazer a reposição do potássio, considerando que ele é intracelular, então esse shift vai demorar para ser feito. A gente pode fazer 40 a 100 mEq por dia e dividir isso em 2 a 3 tomadas. E aí, calculando mais ou menos a quantidade de dias que seriam para que esse déficit seja reposto. Justo. E a gente acaba fazendo normalmente 3 vezes ao dia, né? Principalmente após as refeições, que talvez otimize um pouco a tolerância gastrointestinal desses pacientes, né? E isso vale para todas as formulações, né, Ingrid? Aí a outra que a gente tinha falado, que está mais disponível aqui no Brasil também, que é o citrato de potássio, em quais situações que ela é a preferencial? Beleza, o Cauê, o citrato, ele vai se destacar em situações em que tem acidose metabólica, né? Seja ela de origem renal, então acidose tubular, ou não renal, como a diarreia, por exemplo. Boa, Ingrid. E assim, né, só pontuando que em algumas situações a gente precisa ter cuidado antes de fazer essas reposições de potássio, que são as situações de shift. O clássico é a paralisia periódica hipocalêmica, tá? Que inclusive pode estar relacionada a alterações da tireoide, e existe a recomendação de, nessas crises da paralisia periódica tireotóxica hipocalêmica, eu utilizar beta-bloqueador para tentar abortar a crise, principalmente o propranolol, no lugar de fazer a reposição, já que esses pacientes eles só têm uma alteração do shift do potássio e não um déficit corporal real. Essa é uma clinicagem, hein? Essas hipocalemias por shift tem que tomar muito cuidado na hora da reposição mesmo e ver se não faz um rebote, às vezes até de hipercalemia depois que o paciente melhora, né? E aí, indo agora para nossa última alíquota, então, que ficou aqui quando que a gente vai usar os diuréticos poupadores de potássio num paciente com hipocalemia, né, Ingrid? O que você traz pra gente? Beleza, Cauê, são principalmente 2 situações. Ok, Cauê, são 2 situações principais em que eu vou dar preferência para usar diuréticos poupadores de potássio ao invés de eu repor potássio, como a gente estava comentando aqui. São elas hiperaldosteronismo primário e insuficiência cardíaca, principalmente, né? No hiperaldosteronismo primário, acho que está um pouco mais claro, porque assim, a gente vai estar agindo no próprio mecanismo, né? Na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que não vale a pena você só ficar repondo sem corrigir ou tentar barrar aí a causa. Justo. E o segundo ponto, né, são os pacientes cardiopatas, né, que a gente vem falando no episódio inteiro. Principalmente pelo uso de 2 tipos de diuréticos, os tiazídicos e os de alça, que estão mais associados à hipocalemia, né? E nessa população, né, nos pacientes cardiopatas, a recomendação é que ocorra a suspensão desses diuréticos, né, que estejam possivelmente associados à hipocalemia, façam seus ajustes dos diuréticos poupadores de potássio, até mesmo a introdução ou aumento da dose de ECA e BRA, que vão contribuir com a melhora dessa hipocalemia. E, em última instância, que eu vou pensar em repor potássio propriamente nesses pacientes. A gente tem até recomendação de guidelines lá de 2000, né, que eu acho que é um dos poucos guidelines que a gente tem realmente de hipocalemia, né, que eles colocam justamente isso, né, recomenda-se o uso de diuréticos poupadores de potássio em pacientes que fazem altas doses de outros diuréticos não poupadores, né? E que eu não consigo reduzir principalmente, e que tenham hipocalemia associada. Isso ainda é mais importante, como a Ingrid falou, do que a reposição do potássio via oral. Inclusive, né, tem um estudo com pacientes hipertensos buscando o desfecho de mortalidade em 2 braços. Um deles usando tiazídicos e suplementos de potássio e o outro utilizando tiazídicos e poupadores de potássio, principalmente a espirona, e viu-se que a mortalidade ela é maior nos pacientes que usaram tiazídico e suplemento de potássio, ou seja, reforçando aí a importância de usar diurético poupador nessa população. Muito bom, Ingrid. E acho que só para a gente fechar, um ponto importante é que, em relação aos diuréticos poupadores de potássio,
dois principais que a gente tem, a amilorida versus a espironolactona, eu vou preferir a espironolactona naqueles meus pacientes do hiperaldosteronismo, porque eles vão ter outros benefícios cardiovasculares que a espironolactona oferece, tá? Então, nesses pacientes, lembrar de usar a espironolactona ou a eplerenona. Perfeito. E reforçando também que os diuréticos poupadores de potássio são esses que a Lu falou. O uso de ECAs, né, de inibidores da ECA aí por si só, não parece que eles melhoram muito a hipocalemia desses pacientes que já usam cronicamente diuréticos. Então fica aí essa recomendação. Boa. E com isso a gente finaliza esse episódio de reposição de hipocalemia, lembrando que toda a investigação da hipocalemia foi falada lá no caso clínico de hipocalemia do episódio 125, tá, pessoal? Boa, Cauê. Um episódio para vocês consultarem também, sempre que precisarem, né? E acho que agora a gente pode ir para os salves. Vamos lá, Lu. Beleza, Lu. Então o meu salve vai pro Vitor Batista, que ele formou lá na Universidade Federal do Rio Grande, tá? E ele mandou um relato aqui pra gente que fez um diagnóstico bacana por causa do módulo de tontura do curso. E esse módulo realmente tá sensacional, viu? Dá uma esclarecida na tontura, que é uma queixa bem difícil da gente avaliar no pronto atendimento, né? Então, Vitor, um salve aí, que bom que a gente conseguiu ajudar, viu? Salve, Vitor! Gente, eu tenho 5 salves. Mais uma vez. Faustão. Mais uma vez. Bom, eu tenho salves dos residentes que acabam passando lá com a gente no HC. E eu trouxe 5 aqui, que é o Daniel Danielian, nosso R1. A Alice Viana, que é uma R2 da Unicamp, mas que passou um tempinho lá com a gente. A Raquel Lins, que é nosso R1. O Arthur, que é o nosso neuro, tá? Mas extremamente clínico. E por último, o Rafael Valente, que é o nosso R3. No fundo, são todos muito, muito bons clínicos e adoram, são fãs do Tá de Clinicagem e pediram esse salve aí. Bom demais, um abração, viu, pessoal? Salve pra galera. E o meu salve vai para um residente da nefrologia, um R4 da Nefro, do Hospital Ana Nery, na Bahia. É o Leonardo Peixoto, menino muito bom, que brilhou no estágio aqui no Hospital do Rim. Salve, Léo. Boa, legal, Léo. Salve aí, viu? Beleza, gente. Então, finalizamos. Lembrar aí os nossos ouvintes de interagir com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. E também temos áreas para comentário também no Spotify. E lembrando, para o pessoal acessar também o nosso programa de atualização continuada em Clínica Médica, que é o Guia. Lá a gente lança uma edição com 3 tópicos toda segunda-feira. Tem seção para comentário, para dar feedback, para tirar dúvida. Tá bem bacana, viu? Um aplicativo fantástico. Valeu? Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.